Eu estou vendo aí a apresentação aí do vídeo que você fez com o Mazinho. Eu fui gerente lá, Nelson, da Cogé, na Bacia do Curu, por 5 anos. Passei, passei um tempo lá com o Mazinho. Mazinho foi o presidente do comitê, algumas vezes, foi secretário. Eu era gerente da Cogé. Ele está nos assistindo aí já. Beleza, gente boa, Mazinho. Presidente lá do Uhum, comitê do Curu. Ele estava por lá quando o comitê fez 10 anos, uhum. de 2007 a 2012, mais ou menos. Eu passei por lá. Bastante tempo passa. Meu amigo Genesiano perdeu o ar aí. Vamos mandar para frente aí essa conversa. Bora, você que sabe. Quando ele chegar aí, a gente A gente avança, né? retoma, né? É, é isso aí, Marcílio. Bom, eu logo agradeço por demais aí a aceitação do convite. Também agradeço aqui a audiência que a gente tem. Peço para que, nesse mundo virtual, a gente ganhe algumas vantagens se as pessoas curtirem e compartilharem. Então, isso tem uma série de coisas interessantes. A gente vai ganhando mais coisas na medida que as pessoas vão interagindo com o canal. Então, agora deu para entender o porquê de tanto curta, compartilhe Estou e entendendo. participe também, né? Siga o canal. Então é isso aí. Eu Bom, sei. feito essa parte introdutória, peço que você se apresente. Eu sei que você me mandou um currículo, mas era melhor você ao Não, vivo. beleza, tudo bem. Meu nome é Marcelo Caetano, eu sou empregado da Cogé desde 2001. Entrei na Cogé com o programa Guarda do Vale, que é um programa que teve da ANA, em parceria com o Estado de Ceará, no Vale do Jaguaribe. Eu sou natural de Aracati, no Ceará, e me formei sou tecnólogo em recursos hídricos pelo Centec de Limeira do Norte. Concluí o curso em 2001 e logo em seguida entrei na Cogé para trabalhar nesse programa da Água do Vale. De lá para cá, eu passei pela gerência de Limoeiro, trabalhei lá, na gerência metropolitana e também na gerência do Curu. Esse tempo que eu passei lá, que o Mazinho também é do comitê do Curu, né? Nesse tempo todo a gente foi aprendendo, forjado no calor da batalha, né? A fazer gestão de recursos hídricos em parceria com a sociedade e tentando aparar essas arestas, adequar a linguagem técnica, a linguagem do homem do campo, tentar apresentar as informações de uma forma interessante para aquelas pessoas que não tinham uma formação, que não tinham uma educação formal estruturada, né? Quando eu digo educação formal é universidade e tal, mas tinha muita gente do campo com conhecimento muito interessante e também tinha gente representante do comitê que tinha um nível de formação até, às vezes, um nível de mestrado, doutorado. Então, a gente precisava, e eu aprendi muito com eles lá em Pentecoste, lá na cidade de Pentecoste, no Curu, a adequar a nossa linguagem, falar de uma forma que dê para todo mundo entender a mensagem que a gente queria fazer. A gestão dos recursos hídricos aqui no Ceará, a gente, por conta desse exercício contínuo, a gente tem conseguido alcançar nossos objetivos por conta do estabelecimento da confiança com a sociedade, através desse seminário de alocação negociada que a gente faz. Eu sempre digo para os meus colegas da Cogé que a gente trabalha sempre para atender a alocação negociada. A gente passa uma parte do ano planejando a reunião de alocação e a outra parte do ano
tentando cumprir com aquilo que a gente combinou e acertou na alocação negociada. Então, assim, era isso que eu queria dizer para vocês de forma inicial. Achei interessante essa busca a ponte, né, para a academia, né, as pessoas que passaram pela academia e a sociedade em geral. Acho que muito, isso aí deve ter trazido uma riqueza incrível, né? Perfeitamente, exatamente. E eles também aprendem, né, alguns termos que a gente invariavelmente tem que usar, como a montante, a jusante, só para dar um exemplo, e a gente aprende a conversar com eles e mostrar o nível dos reservatórios, os gráficos e os cenários de alocação de água, como é que o reservatório vai se comportar ao longo daquele semestre de operação. Bom dia, Genesiano. Oi. Tudo bom, cara? Bom dia. Bom dia. Tudo, amigo. Como é que estão as coisas? Beleza. Estamos andando, graças a Deus. Genesiano, coloque seu... o Ideraldo Bush está aí com a gente, assistindo. Também tem aqui... aí ele já manda aí um bom dia para o Genesiano, que vai voltar aí. Eu conheci o Genesiano, pronto, retornou. Porque aqui Bom dia, Nelson. Bom dia, Marcílio. Tudo bem? Bom dia. Tudo bom? Tudo ótimo. Então, você demorou um pouquinho chegar, a gente já estava aqui fazendo nosso trabalho. Pois é, eu sei. Eu estava preocupado, porque aqui na internet não é muito boa, sabe? Eu estava aqui me preparando, tentando restaurar aqui para ver se dava certo. Uhum. Eu moro na zona rural, né? Aqui, a área da TIM praticamente não tem, e a internet falha de vez em quando. Uhum. Faz parte. A cada encontro desse, eu estou aprendendo um pouquinho mais e já vou colocar mais uma linha aí nas recomendações iniciais, naquele protocolo inicial que eu mando para todo mundo. Tá certo. Na realidade, o que eu vou colocar é gerenciar lá a rotação do celular para que a apresentação fique inteira, né? Tá tudo bem, vamos nessa. Genesiano, a sua apresentação, como é que você chegou a essa questão né, como é que você veio na sua vida a se envolver com gestão de recursos hídricos? Então, Nelson, bom dia. Primeiro eu quero agradecer. Bom dia a você, bom dia ao Marcílio. O Marcílio hoje está dia de sábado, né? Tirar o tempo dele para interagir com a gente. Queria lhe parabenizar por esse trabalho. Quando eu vi você iniciar aquela hashtag, né, comitê lá nos fóruns, eu sabia que você tinha futuro. Então, parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo e resgatando essa história das águas. A minha entrada no Recursos Hídricos, né, começou da seguinte maneira. Eu sou agricultor, né? Sou técnico agrícola, hoje estou envolvido na política, estou pretendendo sair, mas a minha profissão mesmo, eu sou agricultor, moro num perímetro irrigado, que hoje eu brinco com meus colegas, eu sou o único que mora num perímetro irrigado seco, né? O nosso reservatório secou. Mas a minha entrada no Recursos Hídricos iniciou mesmo antes da criação da COGE, entendeu? O governo do estado, na época, quando criou a Secretaria de Recursos Hídricos, ele iniciou um trabalho na zona rural, nos perímetros irrigados, e aí foi um trabalho ele montou uma equipe com o saudoso Zaranza, que era um meteorologista, era um funcionário da FUNSEMI. Então, ele iniciou com a FUNSEMI e universidades, certo? Um trabalho, assim, de pesquisa, de como seria, como faria para enquadrar
Nordeste, né, a parte da agricultável na Secretaria de Recursos Hídricos. E aí, então, iniciou-se esse trabalho. Eu fui um dos primeiros a ser contactado pelos Arans, o João Lúcio, na época. O João Lúcio, na época, ainda estava como estagiário da universidade, né? E aí a gente iniciou esse trabalho aqui, junto com outros produtores, e daí fomos juntando as ideias, né? Não tinha sido formado ainda os comitês, mas era uma equipe, né, já preparatória para esse fim. E daí a gente se engajou, né? E os recursos hídricos é tão interessante que você trabalha de graça e trabalha com prazer, né? Eu acho que os governos estaduais deveriam valorizar mais esse trabalho dos voluntários, né? Das pessoas que trabalham, porque cada comitê desse tem, em média, 50 pessoas, 60 pessoas, né? Defendendo as ações hídricas, defendendo os recursos hídricos e ajudando o governo do estado a manter o bom controle da gestão, né? E aí? Aí qual foi o primeiro rio que você, ou o primeiro comitê que você participou e tal? Como é que é? Bom, eu sou do comitê do Banabuiú, né? Aqui, mas o primeiro comitê que foi formado foi o comitê lá lá da região norte, que o qual o Mazinho foi o primeiro presidente de comitê, né? Depois veio o Baixo Jaguaribe, e aí foi na sequência. O nosso comitê aqui do Banabuiú foi o quarto comitê a entrar em formação, e eu estou aí no comitê desde a formação, nunca saí, né? Já fui presidente do comitê por 2 mandatos, aliás, por mais de 2 mandatos, porque teve um problema aqui no estado de um ano político, e o governo do estado, a SRH baixou uma portaria que estendeu o meu mandato por mais um ano. Então, eu fui presidente do comitê do Banabuiú por 5 anos, né? E daí a gente vem implantando esse trabalho, e graças a Deus a gente tem sido, eu acho que a gente tem trabalhado bem, né? Que a gente tem sido bem visto, não só pelos meus companheiros de comitês. Hoje, graças a Deus, eu fui também presidente do Fórum Cearense, né? Fui criador do Fórum Cearense em 2010, quando o Encob foi no Ceará, né? E daí para cá também nunca deixei, fui presidente, saí agora esse ano, né? Deixei porque passei para outras pessoas. Eu acho que o Recursos Hídricos ele tem que ter um segmento, tem que ter pessoas responsáveis, mas a gente está aí fazendo esse trabalho, né? Sou muito grato pelo que tem acontecido no nossos recursos hídricos, apesar de a gente ter passado por essa escassez de chuva, pouca água, né? Mas no estado do Ceará a gente tem boas equipes, né? Não só nos comitês, mas também na COGE, como nas COGEs regionais. E a gente tem e sou muito grato por hoje fazer parte também do Fórum Nacional, né? Junto com essa equipe maravilhosa que hoje conduz o Fórum Nacional, né? Sou muito feliz por ter conhecido pessoas do âmbito nacional que me ensinou muito, né? Como vários presidentes que passaram aí. Hoje eu tenho uma amizade muito boa com todo mundo, né? E hoje eu sou muito feliz por fazer parte dessa equipe do Fórum Nacional. Muito bem. Agora, o que desponta o grande interesse da audiência, foi um comentário grande aqui no Rio de Janeiro, foi esse diferencial que tem o estado do Ceará, o primeiro estado da federação a implantar a cobrança pelo uso da água, né? E aí, vamos aqui ouvir então um pouco do Marcílio, como é que ele conta essa história para a gente. O seu trabalho acadêmico foi nesse sentido também, né? A gente, na realidade, a minha proposta de pesquisa era antes da seca, todos nós cearenses estamos acostumados com a seca. A gente sabe que ela vem e volta.
A gente não sabe quando ela chega, nem quando ela vai embora, mas a gente sabe que ela pode surgir. Então, como eu entrei na COGE, como eu te falei, em 2011, era um período de seca. O Genesiano lembra desse período lá do programa Águas do Vale. Então, de 2011 até 2012, a gente passou por um período de normalidade, chuvas acima até da normalidade. 2004 e 2009 foram 2 anos de muita água. Então, assim, nós passamos esse tempo todo em abundância hídrica, mas sabendo que a gente tinha essa perspectiva de faltar água e tal. Então, eu propus para o pessoal da pesquisa lá da Universidade Estadual Federal de Ceará, para que a gente traçasse algumas estratégias de alocação de água em período de escassez. E a gente começou a fazer isso, e alguns desses elementos têm a ver com cobrança, né? Algumas dessas estratégias e tal. Então, por isso que a gente também... quando se iniciou essa pesquisa, foi a época mais ou menos que a gestão da companhia mudou, e o João Lúcio assumiu e me convidou a ser gerente de cobrança. Eu me lembro que quando ele me convidou, a gerência de cobrança era basicamente para fazer o faturamento das contas, entregar as contas para os usuários que eram cobrados. E ele me disse, eu estou te convidando para ser gerente, mas eu não queria que a gerência de cobrança fosse só isso, que fosse mesmo uma gerência de instrumento, transformasse a cobrança mesmo em instrumento de gestão. E assim a gente tentou fazer. E nesses 5 anos, a gente tem discutido sobre cobrança, e o que mais precisa ser compreendido nesse aspecto é as características de um estado de clima semiárido, e essa história de secas cíclicas que fez com que a sociedade como um todo, olhasse para a cobrança de uma forma, isso aí não é mais um imposto que eu vou pagar, a sociedade está cansada de pagar. A gente percebe que esse recurso que é pago pelos usuários, ele tem uma aplicação direta, né, na atividade de gerenciamento de recursos hídricos, né? Então, assim, a nossa caracterização hidroclimática e de solos, a gente tem uma variabilidade de chuva muito intensa. A nossa média ocorre com pouca frequência, a média de precipitação. Então, eu tenho sempre um cenário de variabilidade. Para isso, junto com o tipo de rocha que a gente tem no estado de Ceará, que é um subsolo cristalino, onde não é favorável ao armazenamento de água no subsolo, quando ocorre a água nesse subsolo, na maior parte do estado, é água em pequena quantidade e com alta salinidade. Então, assim, a saída para isso era a construção de reservatórios. E a construção de reservatórios, a existência de infraestrutura, necessita de gerenciamento, manutenção e operação dessa infraestrutura. E isso custa dinheiro. E o Estado nacional, como eu estou te falando, é o Estado, tanto a União como o Estado do Ceará, eles não se preparavam com recursos para essa manutenção. E a política estadual de recursos hídricos, que é de 92, ela já veio com essa intenção. A gente precisa de recursos financeiros para manter a nossa infraestrutura também. Então, a cobrança começa em 96, aqui na região metropolitana de Fortaleza, com essa necessidade de ir começando a custear a atividade de gerenciamento de recursos hídricos. Eu preciso. Então, a COGE, ela está espalhada em todo o Ceará, em 8 regionais, e é totalmente custeada com os recursos da cobrança. Então, em cada regional, eu pego uma bacia ou mais de uma bacia, onde a COGE, além de fazer atividade de estado de monitoramento e apoio da fiscalização no uso de recursos hídricos, ela é secretaria executiva de todos os comitês também. Então, eu tenho uma cobrança única para todo o estado, porque a gente também tem uma característica que é particular. Devido a
esse tipo de rocha cristalina e esse regime de precipitação, a gente tem rios, na sua maioria, estaduais, que nascem e desaguam no nosso estado. Então, por isso que nós começamos antes, que a gente teve que dar uma resposta para necessitar aquele problema que basicamente era só nosso. A gente só tem uma porção do estado muito pequena que faz parte da bacia do Parnaíba, que faz divisa com o Piauí, que é aquela região de Crateús, ali da Serra da Ibiapaba. Mas todo o restante do Ceará, a bacia do Jaguaribe, é totalmente estadual. Então, a gente tem um modelo de cobrança e de gerenciamento único para todo o estado. Então, o valor que se cobra no Jaguaribe é o mesmo, para, por exemplo, a irrigação, é o mesmo valor que se cobra lá na bacia do litoral, ou na bacia do Curu, que é onde o Mazinho mora, lá em São Luís do Curu, por exemplo. Isso é uma característica interessante, diferente do modelo nacional, porque aqui a gente tenta utilizar o mecanismo de subsídio cruzado tanto entre as finalidades de uso, como também entre as regionais. Depois, mais na frente, né, nos slides que eu enviei para vocês, a gente vai perceber que a gente tem uma distribuição da arrecadação com cobrança no estado do Ceará, que é concentrada na sua magnitude na bacia metropolitana. E por quê? Como o valor da cobrança ele varia de acordo com a finalidade de uso e é maior para a indústria e para saneamento, e também esse ano que eu mandei para vocês, 2019, reflete um ano de seca. Então, aquilo ali é a distribuição dos valores faturados em 2019, que é um ano de seca, e depois a gente poderia botar, está quase no final do slide, só para mostrar para vocês como é que é a distribuição. Nelson, se você puder passar, por favor. Salvo engano, é a terceira do final para o início. Então, assim, essas características de clima e de solo, além de todo o histórico de convivência com a seca que a região do Nordeste, inclusive o Ceará, tem passado, fez com que começassem a surgir aqui uma infraestrutura, um arranjo institucional adequado para a gestão de recursos hídricos necessário. A gente, por exemplo, como o João Bezano falou, é a FUNSEMI. A FUNSEMI é um órgão que tem muito tempo de vida, talvez o órgão mais antigo de gerência que tem a ver com recursos hídricos do estado de Ceará. O fato do DENOX também ter a sede aqui no estado de Ceará, e o DENOX, no início, alimentar muito a universidade, através, inclusive, dos próprios técnicos do DENOX, foram professores da Universidade Federal do Ceará. E essa Universidade Federal do Ceará formou muita gente que trabalha com recursos hídricos hoje no estado. Então, todo esse arranjo institucional e essa formação contínua do estado do Ceará fez com que a gente, por necessidade, tivesse que sair na frente. Outro aspecto importante também, sobretudo para o surgimento da COGEF, o Banco Mundial, no programa de financiamento de infraestrutura dos açudes estaduais para o estado do Ceará, ele, ao emprestar o dinheiro para o estado, para construir as infraestruturas, ele disse também o seguinte: a gente vai precisar de uma companhia, ninguém sabia ainda qual era, de uma instituição, ninguém sabia naquela época qual seria o tipo de instituição, para gerenciar esses reservatórios. Então, eles ajudaram muito na concepção de como é que seria esse modelo. E daí surgiu a COGEG, em 94, para poder, com essa missão de tentar apoiar a sociedade no gerenciamento de recursos hídricos. E a cobrança, e outro aspecto também da cobrança. Como quem faz a decisão da cobrança inicialmente foi o governador do estado, naquela época, que decidiu o seguinte: vou começar a cobrança, e quem primeiro vai pagar isso é a Companhia de Saneamento do Estado, que no caso aqui é a CAGES. Quem primeiro vai pagar pelo uso é a CAGES e um setor industrial que é concentrado aqui na região metropolitana de Fortaleza. Então, a partir daí,
esses recursos com a cobrança foram sendo destinados para o custeio administrativo e operacional da companhia de gerenciamento, que além da manutenção e operação da infraestrutura existente, dos açudes, canais, estação de bombeamento, também funciona como secretaria executiva dos comitês de bacia e incentivando o seu funcionamento. Quando não tinha comitê, o engenheiro esse ano se lembra que a gente incentivava as comissões dos vales de operação, né? Então, isso era o primeiro embrião do comitê. Começou inicialmente lá, esses embriões de gerenciamento, de grupo de operação, lá pelo Jaguaribe. Embora o comitê formalmente tenha começado, o primeiro comitê, como ele falou, do Curu, lá onde o Mazinho mora, no Rio Curu. Né? Então, assim, todo esse custeio vem da cobrança. Certo? O Estado... Pois não, Nelson, pode falar. Tem duas diferenças interessantes que eu gostaria que você abordasse. A primeira é boa quantidade de pessoas que eu tenho lidado e perguntado se tem cobrança, né? Eles dizem o seguinte: não, a gente primeiro precisa implementar alguns outros instrumentos, como plano de bacia e assim vai. E essa é a primeira diferença. A segunda diferença é o seguinte: é que vocês também não só cobram água bruta, né? É o seguinte, como a gente tem rede de adutora e canais, a gente coloca o custo operacional tudo num pacote só e cobra pelo uso da água. Só que os valores são diferenciados se você recebe água pressurizada por uma estrutura gerenciada pela COGÉ ou se você capta água diretamente no manancial. Mas é cobrança pelo uso de recursos hídricos. Apenas o valor é diferenciado, porque eu tenho que compor o orçamento, o custeio administrativo da COGÉ, frente a todos os gastos que ela deve ter. Inclusive, o gerenciamento, por exemplo, lá na bacia do Banabuiú, onde a regional fica em Limoeiro do Norte, todo o custeio administrativo vem da cobrança. A cobrança que é feita, realizada em todo o estado de Ceará, não só lá em Limoeiro. Uma diferença básica do modelo nacional é essa. A gente cobra em todo canto e o que é arrecadado em todo canto do estado é implementado e distribuído de forma igual para todo mundo. Eu digo igual assim, dependendo da necessidade de gasto que tenha nas regionais, nas infraestruturas, a gente, como a companhia do Estado é uma só para todo o Estado do Ceará, a gente pega o orçamento da companhia e distribui para isso. E o recurso da cobrança vai direto para o caixa da companhia e assim é implementado. O comitê, ele participa no nosso conselho de administração da companhia, que tem uma cadeira específica para o comitê, uma conquista do comitê, que não é desde sempre, foi uma conquista nos 4 anos, né, Virginia? Mais ou menos aí. Talvez tenha 4 anos que o comitê tenha conseguido esse assento. Não sei nem se faz tudo isso. E também o comitê tem um assento no CONÉ. No CONÉ, exatamente, no Conselho de Recursos do Estado de Ceará. E também toda vez que a gente vai discutir sobre cobrança, sobretudo no nascedouro da cobrança, quando a gente tentou lá no Água do Vale, por exemplo, a gente teve... no Água do Vale foi em 2001. A cobrança já existia na região metropolitana desde 96. Mas ainda não tinha chegado até 2001 lá no Vale do Jaguaribe. Porque a gente estava estruturando ainda, porque, veja bem, para a gente chegar com a implantação do instrumento de cobrança numa determinada região, a gente percebeu aqui que era importante que a gente tivesse, antes disso, atividade de gerenciamento. A atividade de subsídio, a tomada de decisão, da operação do reservatório, minimamente o monitoramento dos rios, monitoramento da operação do reservatório. E aí, por conta da contingência da seca de 2001, do Vale do Jaguaribe, onde naquela época não tinha o caixão ainda, o caixão estava sendo construído,
e que o Oroz teve uma redução de 50% da sua vazão de liberação. Então, a gente, nesse programa agora do Vale, um dos instrumentos era a cobrança, mas também tinha a outorga. Ainda tem a outorga, mas naquela época a gente implementou de forma mais forte, mais para todo mundo a outorga pelo uso da água bruta. Então, assim, os instrumentos, a gente não esperou ter todos os instrumentos para implementar a cobrança. Por quê? Porque existia uma necessidade premente de recursos para custear o gerenciamento. Para ter todo mundo em campo, trabalhando, acompanhando a água liberada pela válvula dos reservatórios, você precisa de custeio administrativo, de dinheiro. Então, a gente recebeu o custeio do Estado de 93 a 96, foi quando começou a entrar os recursos da cobrança na região metropolitana de Fortaleza. E também tinha recursos de fora, do Progeri, alguns programas com o Banco Mundial. Quando a gente foi começando a implementar a cobrança em todo o Estado, isso parou de ser fornecido recursos pelo governo do Estado e por organismos de fora, a captação de recursos externos, e a gente hoje se mantém somente toda a atividade de gerenciamento, inclusive algumas obras, pequenas obras de manutenção, de ampliação, com recursos da cobrança, em todo o estado do Ceará. Me ocorreu perguntar quem é que exerce aí no Ceará a função de agência de água, ou Certo. vocês têm a delegatária por comitê? Como é que é isso? Como é que funciona? Você quer falar, Genezinho? Não, pode ficar à vontade, Marcílio. Eu queria só complementando aqui o que você estava falando, que para implementar a cobrança primeiro foi na Fortaleza, né? E depois foi formado grupos de trabalho, né? No nosso caso aqui foi o grupo de trabalho da irrigação, né? O GTI, né? Que a gente formamos um grupo com todos os segmentos da agricultura, né? Não só a irrigada, mas também a agricultura de sequeiro. E foi formado um grupo e passamos um ano discutindo. Depois foi prolongado por mais 6 meses e para se chegar a um valor, né, que o agricultor pudesse pagar, né, sem sacrificar o bolso, né, Marcelo? Exatamente. Então, assim, respondendo a tua pergunta, Nelson, a COGE ela funciona como organismo de gerenciamento do Estado, mas também com esses regionais, como secretaria executiva dos comitês. A gente apoia administrativamente e financeiramente, em alguns casos, o funcionamento dos comitês, inclusive do Fórum Estadual de Recursos Hídricos também. A participação de eventos, a organização dos eventos de alocação negociada, que é um evento do Comitê de Bacia, ele é custeado pelo dinheiro da tarifa. Né? Em última análise, é pelo dinheiro da tarifa, pela cobrança pelo uso da água. E hoje os comitês têm liberdade de fazer a priorização da aplicação dos seus recursos, né? Funciona da seguinte forma, outra caracterização que é diferente, aí uma particularidade do nosso modelo. Como o orçamento da COGE é único para todo o Estado, eu tenho, assim, cada comitê demanda da COGE a sua programação de atividades, a gente se prepara e coloca no nosso orçamento, certo? Então, assim, o comitê lá do Banaboa, ele apresenta a programação para o ano de 2020. E essa programação tem um custo, e o custeio dela é colocado dentro do nosso orçamento. Certo? Mas, assim, eles não têm, como nos outros estados, essa liberdade de pegar o recurso da cobrança e implementar em alguns programas específicos. E por que tem essa caracterização, essa diferenciação? Porque a maior parte do valor a ser utilizado no nosso gerenciamento é para manutenção e operação de infraestrutura e do custeio administrativo da companhia, ou seja, aluguel de veículos, salário dos colaboradores da COGE, que nós temos um trabalhador em cada reservatório que a gente gerencia. Inclusive em alguns que são de propriedade da nossa. Então, todo esse custeio sai do orçamento da COGE. O Estado não contrata ninguém para isso. Percebe? Então,
Dentro desse pacote orçamentário da companhia está o funcionamento de todos os comitês, evidentemente isolado por cada regional. Na hora de propor o orçamento, a gente recebe essa programação dos comitês. Aqui nós temos as práticas de fazer os PAP, né, Programas Anuais de Aplicação de Recursos, né? E os comitês do Ceará têm essa lógica também? De fazer uma programação de aplicação de recursos? É assim, o Nelson. A gente já avançou muito, como o Marcelo estava falando, né? Depois que a gente criou o nosso Fórum Cearense, a gente conseguiu vários êxitos. Hoje, como o Marcelo disse, nós conseguimos um assento de um membro de comitê no CONEC, nós não tínhamos, a gente não sabia o... Se você puder dizer o que significa essas siglas, para muita gente que nos assiste, pode não ser tão natural assim. Bom, o CONEL é o Conselho de Recursos Hídricos, tá certo? Conselho Nacional de Recursos Hídricos, aqui do estado do Ceará. E também conseguimos colocar um membro de comitê dentro do gerenciamento da COGE. Hoje, na diretoria executiva da COGE, nós temos também um membro de comitê hoje fazendo parte de acompanhamento de todo o gerenciamento do recurso. Então, assim, os comitês, eles fazem a sua programação. Por exemplo, o que o comitê do Banabuiú vai fazer no ano de 2020? Tantos cursos, né? Tantas palestras, tantas reuniões, né? E aí a gente faz esse curso e manda para a COGE e é colocado no orçamento anual da COGE. Toda a deficiência, por exemplo, se eu vou precisar, o comitê do Banabuiú vai fazer um curso de 3 dias, de 4 dias, né? E ali, naquele curso, vai precisar de todo o aparato, de estrutura, de brusa, de caneta, de tudo que a gerência precisa, né? A gente coloca no orçamento e é colocado lá no orçamento da COGE e aquele recurso é garantido para os comitês, né? Sem se falar que também nós temos também um membro do comitê, hoje no Comitê da Seca, que foi criado aqui pelo governo do estado do Ceará, né? Também nós conseguimos um avanço muito grande, nós conseguimos um link direto com o governo do estado. Hoje os comitês do Ceará eles se reúnem com o governo do estado a cada 6 meses para discutir as suas diretrizes, o que está precisando de urgência na sua bacia, e ali o governo do estado ele faz um comprometimento de realizar aquela necessidade dentro de 6 meses, né? E tem avançado muito, graças a Deus. Então, assim, quando nós iniciamos, era muito mais difícil, apesar de que a gente sempre manteve um bom relacionamento com a COGE e tudo, mas assim, os comitês, cada ano, se renova, né? E cada diretoria nova tem um novo pensamento, uma nova diretriz, e que a gente tem buscado, né, solucionar junto com a COGE, né? E hoje com esse link mais centrado direto com o governo do estado. Então, foi um avanço do Fórum Cearense, né? Também nós temos essa prerrogativa. Por exemplo, eu moro numa área irrigada do DENOX, né? Hoje nós somos ligados direto ao DENOX. E o DENOX também tem vários açudes aqui no estado, né? Que hoje são gerenciados pela COGE, são açudes federais, né? No caso do Castanhão, o Oroz, o Banabuiú e muitos outros, são 40 e tantos açudes, né? Que hoje a COGE é quem faz o gerenciamento, mas também não deixa de ter esse link com técnicos do DENOX, são grandes técnicos, são grandes pessoas que construíram os reservatórios e conhecem bem o seu histórico, né? Então, assim, os comitês têm buscado, lógico que a gente precisa de muito mais, a gente tem outros pensamentos de avanço, né? Mas, assim, a gente, aos poucos a gente vai buscando, né? Eu tenho uma satisfação muito grande
de ir nas reuniões do Fórum Nacional, a gente sempre tem o Ceará como referência, né? Os outros estados sempre tem o Ceará como referência, sempre busca a gente para obter essas informações, né? No sentido também de engrandecer aí os recursos dos outros estados. E eu tenho certeza que o Ceará tem contribuído bastante, né? Tanto tem avançado na questão estadual, como tem contribuído bastante também aí com informações, né, para outros estados. Haja visto que nós temos grandes técnicos, né, históricos na história dos recursos do Ceará, né? E hoje nós temos uma diretoria aberta na pessoa do doutor João Lúcio, que a COGE hoje é aberta para todo membro de comitê que chega lá, né? O Marcílio aí sempre teve à disposição, a gente nunca teve dificuldade de buscar buscar uma informação, né? A questão da cobrança, a questão de buscar a questão dos postos, né? Porque hoje nós estamos passando por dificuldade hídrica no nosso reservatório. O nosso reservatório, que é o terceiro do estado hoje, que é o Banabuiú, ele está apenas com 12% de sua capacidade, mas teve a 1%, né? O Oroz teve também a menos de 3%, o Castanhão teve com 1 pouco por cento, hoje está com 15%, né? E o governo do estado, a solução muito forte tem sido a questão dos postos. Precisamos avançar mais, precisamos buscar mais recursos. Os recursos da cobrança são pouco para a necessidade do estado, né? Mas nós temos avançado muito e o nosso governador é muito compromissado com a questão hídrica, né? E a questão que tem nos preocupado bastante é a área irrigada que tem dado uma quebra muito grande. Para você ter uma ideia, aqui no Vale do Jaguaribe, nós tínhamos aqui 15 mil empregos que, por causa da falta de água, esses empregos baixou para 1.000 e pouco, né? Então, assim, nós temos, mesmo assim, nós estamos com essa questão desses empregos por conta da eficiência do Estado de buscar água do subsolo. Então, assim... A preocupação de vocês, basicamente, é a captação de água e a produção, digamos assim, de água, né? Mas aí, numa sequência, você também tem uma necessidade de fazer com que haja um tratamento de esgoto e tal. Como é que isso entra nesses olhares para os comitês dentro dessa situação de recursos comum para todo o Estado? Quer dizer, na realidade, é um cobertor curto, né, que cada um vai puxar para o seu lado. E como é que isso é conciliado, ou como é que isso acontece? Aí, na sequência, o Ideraldo Busto está perguntando aqui também o seguinte: houve uma discussão com o CBH e outros para mostrar o papel do COGER, a política de recursos hídricos que seria implantada. Quer dizer, ele está perguntando se houve essa discussão com os CBH para a implantação dessa política e do papel da COGER. Deixa eu começar por essa parte. A política estadual, ela foi publicada, a lei em 92. A política estadual foi publicada em 92. A COGER foi criada em 93, final de 93. E o primeiro comitê foi criado somente em 97. Certo? Então, assim, a política já veio pronta para a implementação dos comitês e dos instrumentos de gestão. Tá certo? Então, não teve oportunidade de discussão. Em 2010, quando a gente teve a necessidade de adaptar a política estadual ao que apresentava a política nacional, que foi de 97.
Então, em 2010, em 2000, salvo engano, a gente teve que fazer uma adaptação da legislação. E aí os comitês, a maior parte estava já estruturada, e a gente discutiu com os comitês. Mas assim, não tinha como discutir com os comitês, porque eles não tinham sido criados ainda, porque com a nossa legislação é de 92. Foi uma das primeiras, junto com São Paulo. A de São Paulo foi em 91 e a do Estado de Ceará em 92. Isso é o primeiro aspecto. Sobre a sua pergunta sobre o saneamento, não sobra dinheiro da cobrança para a infraestrutura, para a utilização de infraestrutura de saneamento. A gente não tem uma cobertura, como em boa parte do Brasil, de cobertura de esgotamento sanitário aqui no estado de Ceará. Certo? Nós não temos rios perenes para recepcionar a água do esgoto. Tá? A gente não tem nem cobertura na sua maioria, a maioria das cidades, cobertura de tratamento sanitário. Né? Algumas cidades você tem... Perdeu conexão, perdeu. Estou só ouvindo. Pronto. A gente não vai conseguir utilizar o dinheiro da cobrança para essa atividade, porque isso sim é muito dinheiro para investimento no setor de saneamento. Então, essa área sempre foi custeada pelo Estado ou pela União, ou por programas através de captação de recursos externos. Né? Então, aqui a gente não pega dinheiro da cobrança para investir em obras de saneamento. O Idelbrando pergunta, o CBH Curu, Idelbrando, Ideraldo, perdão, foi criado em 97. A lei estadual que foi criada em 92, entendeu? Essa é uma pergunta que eu vi aqui no chat aqui que ele fez. Aí voltar. Bom, aí você já respondeu essa questão que é para a gente muito interessante, que os comitês aqui do Sudeste, de uma certa forma, vêm atuando assim muito intensamente. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a questão esgotamento sanitário é pauta de muitos dos nossos comitês. Né? Então, e aí me ocorreu de ver como é que era essa situação no Ceará, porque, a bem da verdade, né, embora vocês tenham aí uma das, se não a maior arrecadação do Brasil, ainda é deficitária para atendermos a todas as nossas necessidades de tirar esse atraso que temos com essa questão do esgotamento sanitário, em alguns casos também com situações de inundações e tal, né, de enchentes. Então, são coisas que a gente... os recursos ficam curtos, né? Mas aqui no Rio de Janeiro nós temos uma obrigação de aplicar 70% do que arrecadamos do setor de saneamento em saneamento. Então, até que 85% do território estejam com a estrutura de saneamento implementada. Então, a gente tem umas amarrações assim para buscar corrigir essas situações. Cada região do Brasil tem suas particularidades, né? Nossa, é o seguinte, o setor de saneamento precisa de água, todo mundo precisa de água para funcionar. E para poder se ter água disponível em quantidade e qualidade adequada, é preciso utilizar os recursos da cobrança com custeio. Estou falando de quantidade inicialmente. Para poder a água ser liberada no reservatório, a válvula do reservatório precisa estar funcionando e eu preciso ter um monitoramento ao longo do rio para que no ponto de captação da companhia de saneamento, por exemplo, tenha água disponível para eles captarem. Então, isso é que é o nosso problema principal aqui. Porque, normalmente, a água só chega nos locais se tiver gerenciamento, no caso do estado de Ceará e no caso das regiões semiáridas. Diferente de rios perenes, onde naturalmente a água corre. E aí a preocupação, sim, é a qualidade. Percebe a diferença? Por conta das particularidades climáticas que cada região tem. Então, o modelo no Ceará, ele é adequado muito para o Ceará ou para uma região de clima
clima semiárido, talvez não seja adequado para outra situação. Mas algumas características podem ser aproveitadas em todos os modelos, né, em todas as regiões do estado. Essa tomada de decisão, essa discussão com o comitê sempre é importante que a gente exerça. Aliás, são os princípios da legislação, né? O Carlos Kelly, o Carlos Velbe, ele diz aqui que pergunta se não tem nenhum percentual de domínio do percentual da arrecadação em que o comitê tenha voz, tenha poder de decisão. Pronto, como o valor fica dentro do orçamento da COGE, a participação é indireta. Quando o comitê define a sua programação, chega na nossa gerência regional e essa informação é colocada, inserida dentro do orçamento, do custeio administrativo da companhia, entende? Mas, assim, uma parcela de recursos para o comitê gerenciar ainda não existe isso no estado de Ceará. O Carlos Elber, né, um companheiro que era aqui o gerente de um dos nossos perímetros aqui, o Jaguaribe Apodi, né, mas hoje está em outra região, mas foi um companheiro que sempre esteve aqui nas discussões conosco, e ele era o nosso nome dentro do Conselho de Recursos Hídricos do Estado de Ceará, né? E ele foi uma pessoa que sempre contribuiu muito e buscou essa autonomia dos comitês, ter um percentual da cobrança para gerenciar, para empregar dentro das suas bacias. E, infelizmente, até hoje isso não foi aprovado no CONE, nós temos diversos pedidos, né, Nelson, dentro do CONE, mas não foi possível, mas eu acredito que um dia será possível. Eu acho que hoje o Fórum Cearense ele está muito bem representado na pessoa do Arediano e de outros grandes nomes que estão compondo o Fórum Cearense, né, o Will e muitos outros, e eu tenho certeza que isso em breve vai ser possível, né? Com relação ao saneamento, isso é uma questão que a gente tem levado muito para o governo do estado. Nas nossas reuniões, os comitês têm levado essa questão de saneamento, né? Que o saneamento hoje é caro, a gente sabe que é uma obra cara, né? Eu moro numa cidade que há 9 anos atrás ela foi 100% saneada, né? Hoje está 80 e pouco, porque a cidade vem crescendo bastante, né? Mas, assim, é um transtorno muito grande. Primeiro, é caro, o próprio governo federal não tem interesse de financiar esses saneamentos, né, nas grandes cidades. Para você ter uma ideia, aqui, o prefeito da cidade que eu moro, na época, ele perdeu a eleição por conta do saneamento, porque é uma obra que mexe com toda a estrutura da cidade, né? E é uma obra que fica enterrada e depois o povo não vê, né? Mas, assim, quando voltando aqui um pouquinho, quando o rio Banabuiú era perenizado, né? Que hoje, por conta do açude estar seco, deixou de ser perenizado, nós fizemos um trabalho e nós detectamos que os últimos aqui embaixo, nós estávamos recebendo esgoto mesmo. O pessoal estava jogando das comunidades ribeirinhas, jogando todo o esgoto e das próprias cidades, jogando dentro do rio, né, no leito do rio. Né? Isso é uma preocupação que nos levou a essa discussão junto com o governo do estado. Né? E hoje o rio está seco, né? Mas a gente sabe que essa sujeira das cidades continua indo para dentro das areias do rio, né? Porque não tem o saneamento. Então, o saneamento é muito importante, é preciso que a gente leve essa discussão mais a fundo, né? Não fique só a nível de Estado, mas também a nível de governo federal. E aí nos entristece muito a política de saneamento que está sendo implementada hoje por essa nova política desse governo que está aí, que a gente não vê muito compromisso, a gente só vê tirando nossos direitos a cada dia, né? E a gente fica muito triste com essa situação. O Ideraldo Bucho e o Antônio Alzemar, Mazinho, eles estão canalizando para a mesma linha, né? O Bucho até já me cobrou aqui no pessoal.
Mandar um abraço para o Bucho. Como é que está a cobrança em tempo de pandemia, em tempo de Covid-19? Certo, vamos lá. Aí é o Marcílio. Beleza. Apesar de eu não estar mais na gerência de cobrança, mas nós estamos fazendo. A COGÉ está funcionando, as atividades essenciais dela, de operação e manutenção, está funcionando em campo, com toda a proteção necessária. Com toda a proteção necessária, a parte da atividade de campo muito restrita, mas a gente está desenvolvendo isso. Graças Toda a outra parte administrativa está funcionando de forma remota, todos nós em nossas residências, com essa estrutura de comunicação online. E a cobrança também está ocorrendo dessa forma. A gente tem os equipamentos instalados em alguns usuários, sobretudo os principais usuários que têm cobrança. Os leituristas passam fazendo a leitura, e isso é feito, a alimentação do sistema que gera as faturas, são enviadas as faturas por e-mail para a casa dos usuários. O governo do Estado, recentemente, agora nessa pandemia, a pedido das prefeituras, baixou um decreto estadual para isentar da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, momentaneamente, os SAAIs, os Sistemas Autônomos de Água e Esgoto dos municípios, por conta dos problemas econômicos que essa pandemia está trazendo. Então, assim, a cobrança está funcionando desse jeito. A gente já fez uma revisão, por exemplo, do orçamento esse ano, já prevendo a diminuição da receita que a gente tinha inicialmente previsto ano passado. O orçamento a gente faz sempre no final do ano anterior a gente, em 2019, lá por outubro, mais ou menos, a gente fez o planejamento orçamentário para 2020. E a expectativa era uma expectativa normal parecida com 2019, que diante da pandemia não ocorreu, não está ocorrendo. Então a gente teve que a necessidade de refazer esse planejamento orçamentário, mas a cobrança, nem a outorga, nem as atividades administrativas que a gente tem também de projeto, não pararam na COGÉ. Então, assim, a análise dos requerimentos de outorga, que é a gerência que eu estou tomando de conta agora, a gente está fazendo isso de forma remota. Entendendo? A gente estabeleceu uma plataforma na internet onde o usuário entra e preenche o formulário de outorga, e aí, a partir daí, a gente vai analisando. Sem falar em todos os processos que já estavam em análise dentro da COGÉ. Todos eles já estão digitalizados, né? E correm de uma gerência para outra na sua análise por esse processo por esse sistema virtualizado que a gente consegue responder de casa através da internet, despachar para a Secretaria de Recursos Hídricos, a análise feita do requerimento de outorga, e a Secretaria de Recursos Hídricos assina a portaria de outorga e entrega por e-mail para a casa do usuário. Da mesma forma, a cobrança. Muito bem. A gente está chegando aqui a 1h10 de papo. Eu acho que já está de bom tamanho. Foi maravilhoso ter vocês aqui. E aí eu peço aqui que o Marcílio, eu quero mais uma vez agradecer a sua disponibilidade. Vai ser muito rico essa sua exposição, porque muitos brasileiros em comitês de bacias hidrográficas querem ver implementada a sua cobrança nos seus comitês, e essa experiência do Ceará é interessante, né? Então, a gente tem... Eu peguei até um mapinha aqui de um artigo recém-aprovado que mostra o estado da cobrança, né, em vários estados da federação. E achei muito interessante essa lógica aí do Ceará, né, em função de uma realidade própria, né, de escassez de água para beber mesmo. Né? Exatamente, para beber. Bom, aí nesse sentido eu peço que você faça aí suas considerações finais para que a gente vá caminhando aí para o encerramento. Não, beleza. Nelson, nós que trabalhamos com gerenciamento de recursos hídricos, a COGÉ, eu entrei
Se você perceber, o Estado do Ceará ele se preparou, por exemplo, o curso que eu fiz de formação, eu sou tecnólogo em recursos hídricos. Você não tem canto nenhum, só tem no Ceará, porque a necessidade é premente de ter gente que morasse no natural da região do interior, por exemplo, eu sou natural de Aracati, né, do litoral, mas fui estudar em Lima do Norte, onde tinha uma unidade do Centec. Lá teve essa formação, e ainda tem de recursos hídricos e irrigação, por exemplo. Então, assim, muito necessário para a formação das pessoas. E outro aspecto que você me perguntou quando me convidou sobre o nível de implantação dos outros instrumentos de gestão. O Estado de Ceará, custeado pela cobrança, tem todos os planos, excetuando o da bacia do Parnaíba, pegando o sertão de Crateús e a Serra da Biapaba, que não está feito ainda, porque é um comitê mais recente, mas todos os outros comitês têm planos feitos e alguns já renovados. A outorga ela consegue ser mais antiga que a cobrança. Ela começou quando começou a lei. E a cobrança é a pauta da nossa conversa. Então, assim, a gente precisa perceber que a atividade de gerenciamento, no caso de uma realidade do Ceará, onde tem muita estrutura, só funciona se tiver operação e manutenção. E a credibilidade que o gerenciamento tem na sociedade é esse estar perto continuamente. Essa atividade de vez em quando, o pessoal passar lá na casa do veneziano, que é um agricultor, e conversar com ele e perguntar como é que está a água no rio. Esse estar perto, esse chão do rio, vamos dizer assim, esse leito do rio, é uma constante da nossa atividade. Porque sem isso, você brinca de fazer gestão. Você faz de conta que está fazendo gestão, mas isso custa dinheiro. E esse dinheiro é através da cobrança. Então, assim, a minha ideia final é que a cobrança não é um fim da gestão de recursos hídricos, é apenas um instrumento necessário. Não existe almoço grátis. Ou o Estado custeia a atividade de gerenciamento, ou a atividade de gerenciamento é custeada através da arrecadação da cobrança pelos água bruta. Só tem essas duas possibilidades. O Bush faz uma pergunta aí, final. A COGÉ pensa em dar pausa na cobrança? A gente teve, como eu falei, pausa na cobrança para a atividade de abastecimento humano dos sistemas autônomos de água e esgoto do Estado de Ceará. São uns 20 ou 25, acho que no máximo a 30 cidades do Estado de Ceará, nós temos 144, que são... Então, isso foi a determinação do Estado. Né? A COGÉ ela só é dentro do instrumento da organização da cobrança, a COGÉ ela só executa. Mas a ordem de cobrar ou não cobrar vem do Estado, através da Secretaria de Recursos Hídricos, entende? Então, assim, o gerenciamento, o custeio administrativo do Estado não coloca dinheiro na COGÉ para executar suas funções. Pelo contrário, quando é necessário e quando a gente tem superávit financeiro, ele tira um pouco de participação do capital da COGÉ para poder, por exemplo, aplicar na construção de poços. Nessa época de seca, a gente pegou, o Estado fez muito isso. A COGÉ estava superavitária financeiramente, com a arrecadação da cobrança, então eu vou tirar um pouco desse dinheiro, o Estado fez isso, e colocou na SOIDA, que é a Superintendência de Obra Hídrica, para a construção de poços, sobretudo para dar sustentabilidade a esses municípios que iam chegando perto do colapso de abastecimento humano. Então, tem muita cidade que... Nas adutoras de engate-rato, né, Marcelo? Oi? Nas adutoras de engate-rato também, né? Foi implementado muito recurso, né? Esse recurso. Da cobrança também, parte, entendeu? Mas não tocada pela COGÉ. Era dinheiro da cobrança, superávit financeiro, que o Estado pegou como participação, como maior acionista, que é uma companhia do Estado, de economia mista, mas o Estado tem 99% das suas ações, então ele pega esse recurso adicional, que sobra, uma parte dele, e implementa onde aí é o Estado que decide onde deve ser implementado. Muito bem. Genesiano, aí as suas considerações finais, o que você achou aqui da experiência e tal?
Pois é, Nelson, eu quero agradecer, eu acho que foi muito boa aí o seu trabalho, né? Agradecer o Marcílio pela disponibilidade, né? Quando você me ligava e perguntava uma pessoa qualificada, né, para responder a questão da cobrança, eu pensei num jaguaribano, né, que é nosso aqui, o Marcílio, né, que é uma pessoa muito dedicada e é uma pessoa pré-determinada no que faz. Então, assim, eu sou muito feliz por hoje fazer parte dos recursos hídricos do Estado de Ceará. Já pensei em sair diversas vezes. A gente sempre tem as decepções da vida, né? Que a gente dá vontade de jogar tudo para o alto. Mas a determinação, né? O fanatismo pelo recursos hídricos fala mais alto, né? Então a gente nunca sai, não sei porquê, mas assim, quando eu fui presidente de comitê, eu implantei muito no comitê do Banabuiú as comissões gestoras, que é um outro órgão participativo que vem ajudar na gestão dos recursos hídricos, e isso tem sido implementado em todo o estado, né? Além do comitê, abaixo dos comitês, tem as comissões gestoras que ajudam os comitês a gerenciar os recursos hídricos. Isso deu uma alavancada muito grande, né, na incrementação das ações, né, fazendo com que as informações cheguem mais rápido, né, e isso foi um trabalho que a gente implantou, que a gente tem, né, a satisfação de ter isso como um feito, né, no nosso dia a dia. O mais é mandar um abraço aqui para. Não dá para mandar um abraço para todos que fazem o recusito no Ceará, porque é muita gente, mas aqui o nosso decano maior, né, que foi o nosso patriarca, que é um amigo que eu tenho, que já fizemos diversas viagens aí por esse país inteiro, meu amigo Mazinho, né, que é uma lenda viva dos recursos hídricos do Estado, né, e mandar um abraço aqui para o meu amigo Lupécio, a Soraya, o Bush, né, o Luiz, e, enfim, a Vera do seu Rio de Janeiro, viu, Nelson? Né? Enfim, mandar um abraço a você e desejar boa sorte nesse trabalho e que a gente está sempre aqui à disposição, né, no que for possível de informação, não só para desenvolver o estado do Ceará, mas para ajudar os nossos estados, que tem muitos estados aí que a gente vê que ainda tem uma deficiência muito grande e que precisa que o Fórum Nacional faça um trabalho maior, né? A gente já tem avançado muito, mas precisa fazer um trabalho maior para que outros estados venham a não copiar, mas a seguir aquilo que o estado do Ceará sempre tem feito, que é um bom trabalho nos recursos hídricos. Então, um forte abraço a todos. Meu muito obrigado. Marcílio, vai aí. Nelson, só para. Porque eu acabei deixando de fazer isso. Eu queria deixar aqui a disponibilidade do meu CPF, vamos falar assim, né? Para participar dessas lives ou coisas similares, dessas discussões, dessas conversas sobre a gestão como um todo de recursos hídricos, não só também da cobrança, tá certo? Uhum. Beleza? Só para deixar. Um abraço a todo mundo. Muito bem. Na realidade, o nosso propósito é fazer com que esse trabalho que nós fazemos aí com tanta dedicação venha a ser conhecido de todos os brasileiros. Então, essa é a grande ideia e é o que a gente vem fazendo para isso. E a gente foi aqui, dentro dessa lógica dentro da situação imposta pela Covid-19, nos dedicamos a acontecer isso. Isso aconteceu exatamente nesse período. Esse período tem alguma coisa de boa, embora a gente tem tido muitas perdas, né? Mas o acesso à informação acho que ganhou um outro patamar, como diz o flamenguista, outro patamar. Então, a gente precisa agora, sabendo disso, e entrar na regra daqueles que lidam dentro dessa lógica e que envolve milhões de pessoas, né? A gente viu aí artistas numa live com 9 milhões de pessoas. Ora, a gente precisa trabalhar isso. E para que isso aconteça, o caminho é
curta, siga e compartilha. Curta, siga e compartilha. Então, isso aqui vai estar daqui a pouco editado no YouTube, mas a gente vai subir isso para a nossa fanpage no Facebook, e vocês podem pegar e compartilhar isso aí para todos os seus pares, ok? Um forte abraço, meu muito obrigado, até a próxima. Fique em casa. Fique em casa. É, sim. Todo